professor coordenador e responsável por esse projeto. E nós estamos aqui hoje com uma mesa cheia, né? E teremos várias atrações ao longo desse programa. Nós vamos começar falando algumas questões sobre a América do Sul, principalmente a crise migratória da Venezuela, né? Que hoje tem um encontro da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para tratar dessa questão, fechamento de várias fronteiras, né, para a entrada dessas pessoas que saem da situação calamitosa que vive internamente a Venezuela, em função, né, de todos os boicotes que ela sofre. E depois vamos falar um pouco sobre a Argentina também, nesse primeiro bloco, que está passando por uma convulsão interna bastante significativa em função, né, das políticas restritivas do governo Macri, né, uma tônica, né, que ocorre em toda a América do Sul, né, e nesses tempos de eleições, com algumas exceções, né, nesses tempos de eleições, nós temos o recrudescimento, né, dessas pautas mais à direita do espectro político. Pois bem, no segundo bloco nós teremos uma outra atração. Nós teremos uma entrevista hoje com o presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, o professor Eugênio Diniz, que vai falar um pouco sobre a carreira do internacionalista, sobre o papel da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que veio com uma proposta de unificar os currículos de relações internacionais e fortificar essa profissão que é relativamente nova, né, no cenário brasileiro. Vamos lembrar que o primeiro curso de relações internacionais criado no Brasil foi em 1975, na UNB, na Universidade de Brasília, e posteriormente as graduações era um caso único, né, no Brasil, e posteriormente só nos anos 90 que nós tivemos, né, o pulular de graduações e pós-graduações nessa área temática das relações internacionais, que é o nosso fulcro aqui nesse programa. Por fim, no último bloco, discutiremos o restante dos temas da semana. Teremos aqui também, a partir do segundo bloco, a presença ilustre do meu amigo Cássio Furtado, que vem fazer o seu comentário aqui essa semana. Logo em seguida do programa aqui eu vou gravar o programa dele, inclusive quinta-feira, quem quiser assistir, vamos estar no ar também, na Rádio Universidade AM, lá da Universidade Católica, né? E basicamente essa vai ser a pauta do nosso programa de hoje. E eu conto aqui para comandar junto comigo o programa com a presença do Guilherme Niches, da Maria Luísa Volo e do Cícero Cruz, que, né, estão aqui sempre presentes, alunos desse projeto de extensão, que estão aqui sempre presentes para dar, né, o seu tom e a sua análise da conjuntura e das conjunturas que nós viemos analisando ao longo do tempo. Vou passar a palavra para cada um deles para se apresentar, dar um alô, e quero dar um alô também para os nossos ouvintes muito especiais, né, que ligaram para cá 2 semanas atrás, né, o pessoal que trabalha lá na obra. Um abraço para vocês, e estamos ligados aí nos nossos ouvintes, sempre esperando que o programa cumpra com a sua função, que é exatamente disseminar os temas das relações internacionais para o grande público. Dali Niches. Boa tarde, professor Fábio, boa tarde, ouvintes. É sempre uma satisfação poder estar aqui no programa e de alguma forma contribuir. Hoje o tema muito pertinente, especialmente para nós, alunos do curso de Relações Internacionais, tendo em vista a participação do presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que vai poder dizer um pouco mais sobre a carreira do internacionalista, como a gente pode se encaixar. Então, obviamente, para quem está nessa linha de pesquisa no curso de Relações Internacionais, a gente vai tirar bastante proveito disso, e também até pela questão dos outros segmentos do projeto de extensão aqui do Conjuntura, que tem a ver também com palestras em escolas públicas, para que, porventura, algum ouvinte da escola que já tenha conhecimento do projeto também possa ter um pouco mais de conhecimento a respeito da profissão. Bem lembrado. Hoje eu recebi uma mensagem da professora Cristiane, do Colégio Silvia Melo,
que pediu para que o Conjunture fosse, né, dar as suas palestras no Colégio Silvia Mello. Então nós estamos cada vez mais expandindo as nossas parcerias públicas, né, e fazendo com que esse projeto de extensão cumpra efetivamente o seu propósito, que é servir a comunidade. Nós estamos então presentes no Colégio Pelotense, no Colégio Marechal Rondon, que fica no Monte Bonito, e também no curso Desafio, né, que temos marcada lá um aulão sobre Rússia e China, que ficou para qual dia mesmo agora? Teria sido agora no dia 1º, mas por causa da ameaça de chuvas torrenciais, né, ela não foi realizada, então nós vamos fazer numa outra data. Cícero, qual é a data? Boa tarde, ouvinte. Primeiro que é um prazer estar aqui. Semana passada minha passagem ela foi curta, estava acompanhando o professor Fabrício, mas a data do aulão ficou para o dia 29, às 9 horas da manhã, no prédio do antigo Salles Goulart, para quem é de Pelotas, é na Félix com Tiradentes. Bem em frente aos Correios. Exatamente, Correios, e para o professor que estiver ouvindo curso e deseja uma palestra sobre Oriente Médio, China ou Rússia, pode entrar em contato com o número 3222 1571. 3222-1571 é o telefone aqui da Rádio Com, né? Quem tiver interessado em implementar esses projetos aí nas suas escolas, pode ligar para nós ou pode nos procurar pelas redes sociais que nós estamos lá. Exatamente. Né? Ou pode me procurar como coordenador do projeto, meu telefone é 981-300-145. Obrigado. Exatamente, só para complementar o meu alô inicial, é um prazer estar aqui novamente. Então, se alguém quiser também comentar algo ou ficar com alguma dúvida sobre o tema, é só ligar para esses números aí. Muito obrigado. Bom, Maria Luísa. Oi, eu sou Maria Luísa, meu primeiro dia aqui. Eu sou aluna do 6º semestre de Relações Internacionais. Boa tarde. É um prazer contribuir com o Conjunture, e eu acho que qual é a nossa função na universidade se a gente não puder compartilhar o conhecimento, né? Nos dias de hoje, que a gente só está vendo declínio no cenário nacional. Perfeito. Vamos passar então um pouco para uns temas candentes, né, dessa semana, notadamente a Venezuela e a Argentina. Bom, a Venezuela tem uma crise migratória acontecendo em função, né, da precariedade das condições de vida, do fornecimento de alimentos, etc., dentro desse país sul-americano. Um outro país que tem também convulsões internas, né, em função dos protestos contra o presidente Daniel Ortega, é a Nicarágua, que também gera um fluxo migratório bastante grande. Então nós temos dois pontos, né, hoje na América do Sul que são fonte de migrantes, né, imigrantes que se tornam migrantes ilegais. Muitos chamam de refugiados, mas o refugiado é aquele que está protegido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e há um outro sistema de recepção, né? Esses são migrantes, né? E eles se tornam migrantes ilegais quando entram num determinado país, se esse país não tiver uma política de recepção desses migrantes, né, com a concessão de visto para eles trabalharem e ficarem, né, dentro desses países. No dia 17 de agosto, nós tivemos, né, uma cena, um ocorrido, na verdade, aqui no Brasil bastante triste, que chamou atenção para essa questão das migrações dos venezuelanos para cá. Foi o caso na cidade de Pacaraima, né, em que supostamente um grupo de venezuelanos assaltou uma loja, né, e a partir daí se formou uma verdadeira milícia urbana que foi linchar mais de 2 mil venezuelanos que moravam em Pacaraima, né, que fugiram para o meio da selva, né? E aí o Temer mandou uma intervenção militar lá para tentar resolver a questão, né? Uma inapetência, uma habilidade políticas tremendas, né? Mas essa crise migratória gera uma reflexão, né? O quanto essa xenofobia
esse sentimento de aversão ao estrangeiro, que é a xenofobia, está se desempenhando na América do Sul em relação aos nossos vizinhos, né? A exceção da Colômbia, que recebeu já mais de 600 mil dos 2.300.000 migrantes da Venezuela, 600 mil foram recebidos pela Colômbia. A Colômbia tem uma história de migrações e de recepção, né, de estrangeiros, ou emissão, na verdade, de migrantes para a Venezuela, que é antiga. Em função das Farc, né, e da luta das Farc na Colômbia, muitos colombianos migraram para a Venezuela, que os recebeu de braços abertos. De modo que há uma dívida histórica da Colômbia em receber esses refugiados. Porém, há uma outra razão também, né? A Colômbia é um bastião dos governos mais à direita do espectro político dentro da América do Sul. De modo que receber os venezuelanos que saem do governo, né, que era o líder da Aliança Bolivariana para a Nuestra América, na América do Sul, e receber esses migrantes de braços abertos, dando-lhes condições, também é uma forma de propagandear, né, uma nova forma de regime político, uma nova forma de ideologia no governo, né, plano de governo que se identifica, então, mais com esse espectro à direita da esfera política, como a gente tem visto na América do Sul, com a ascensão de governos de direita em oposição à onda rosa, como foi chamada, que foi aquela onda de governos de esquerda que ascendeu ao poder nas primeiras décadas do século XXI. A gente tem alguns raros exemplos aí, no Uruguai, de certa forma, ainda há um governo de esquerda, na Venezuela e na Bolívia, né? O Equador, isso é questionável, e aí na América Central e México nós temos ali os exemplos, né, desses, o López Obrador, que se diz de esquerda, isso aí é uma questão também a ser discutida, mas enfim, esses governos de direita, eles têm uma pauta em comum em relação às migrações, que é o fechamento de fronteira para migrações, né? E esse recrudescimento da direita gera uma absoluta discrepância, né, de volume de gente que vai, por exemplo, para o Brasil. Tem 35 mil venezuelanos no Brasil, ao passo que tem 600 mil na Colômbia, né? Isso reforça, né, uma política de recepção de migrantes nessas condições bastante precária. E há uma precarização das normas de migração em vários países. Por exemplo, no Chile, do Piñera, houve uma pressão populacional, já que está a 119 mil venezuelanos lá, houve uma pressão bastante intensa, né, para que se recrudescesse essas leis migratórias. E um outro ponto, né, de controvérsia que nasce nesses governos de direita também aqui na América do Sul é a crise dentro da Argentina. Não é só nos governos de esquerda, como no caso da Venezuela, que há uma crise interna se recrudescendo, né? Há também na Argentina uma situação calamitosa gerada em função dessa política de Estado mínimo apregoada por esses governos que vêm ascendendo ao poder na América do Sul, né? Como é o caso do Temer e de alguns que se propõem a essa agenda política nessa eleição vindoura no Brasil, como é o caso do Macri na Argentina. Ontem, inclusive, em função das comoções internas e das convulsões internas, morreu um menino, né, de 15 anos no meio dos protestos e aos saques que estão acontecendo na Argentina. Eu vou passar a palavra aqui para o Guilherme Niches, que vai falar um pouco sobre a questão da Argentina. Então, novamente, boa tarde. Como o pessoal já deve ter notado, ultimamente, bem recentemente, tem saído muitas notícias a respeito da crise econômica na Argentina. E dentro de questão de 2, 3 dias atrás, o governo Macri tomou diversas medidas, dentre elas fechar 13 dos ministérios, como uma forma de redução de gastos do governo, a fim de conseguir cumprir com as demandas que foram solicitadas do FMI, onde o governo Macri está novamente buscando
após aquele vulgo calote, em 2001 ou 2003, agora me falha a memória. 2001, obrigado, professor. Após aquele calote internacional, novamente buscando junto ao FMI que fosse alguma solução para essa crise financeira. Dentre outras medidas tomadas, também teve o aumento do imposto na taxa de exportação, e é justamente o setor de exportação é o setor mais forte na Argentina, no setor agropecuário. Quando um Estado começa a cobrar para exportar, é que a coisa não está muito bem. Não está muito bem. O governo ainda assim continua dizendo que, principalmente o setor, o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, continua dizendo que a situação não é tão grave como aparenta pelos veículos de comunicação e os órgãos internacionais de modo geral. Mas como o professor bem relatou, aumentar em até 28% uma taxa de exportação é porque existe uma convergência aí do que seria grave ou não. Também teve, só para complementar a questão da Venezuela, professor, saiu ontem uma matéria a respeito de um documento que foi elaborado entre os países da América Latina. Pediam que eles queriam oferecer uma ajuda humanitária à Venezuela. Foi uma união de cerca de 11 países aqui da América Latina, entre eles Argentina, Brasil, todos eles signatários. Queriam oferecer essa ajuda para a Venezuela a fim de evitar esse fluxo migratório e também solicitar mais recursos para esses países que estão recebendo mais migrantes. Né? Aí é uma forma de se contrapor exatamente por esse recrudescimento interno das xenofobias, do aversão ao estrangeiro, etc., de criar uma política, olha, não saiam daí. Basicamente é isso. Aconteceu com o Haiti, acontece com a Venezuela, acontece na Costa Rica com os nicaragüenses, tem acontecido no Chile e no Brasil com os venezuelanos, ainda que a Venezuela e o Chile não tenham fronteira, não tenham fronteira contígua, então... Mas mesmo assim, há 119 mil venezuelanos no Chile, o que recrudesceu as políticas do Piñera para a migração. Exatamente. Exatamente. E aí a gente, pensando nesse caso da Venezuela e da Argentina, o Macri ele ligou para o Trump e expressou que já tem aceitado as recomendações do FMI, porque ele deseja até dezembro conseguir o empréstimo do FMI. E a gente tem que lembrar que da Argentina ela que está sediando o encontro do G20. E o Trump ele vai visitar a Argentina. E quando a gente pensa na Venezuela, como o Niches ele falou, esse documento assinado, ele foi somente com os países da América do Sul, basicamente. Mas tanto na questão a da dívida, a da Argentina e da situação a da Venezuela, quem tem o papel principal ali, e aí é que eu pretendo chamar a fraqueza desses governos mais à direita de promover uma política externa, é porque eles são dependentes dos Estados Unidos para resolver a crise econômica na Venezuela e também para resolver a crise econômica da Argentina, porque hoje acho que $1 na Argentina está em torno de 39 pesos. Quer dizer, é um papel central, a da moeda e da política externa dos Estados Unidos, na região que os países sozinho, sem uma coordenação mais profunda, com a Unasul esvaziada. E lembrando que a Bolívia, ela não assinou esse documento porque ela faz parte da ALBA, que é a Aliança Bolivariana para as Américas. Esse papel central dos Estados Unidos retira uma capacidade de poder e de intervenção dos países da América do Sul, que nos deixa constrangidos, porque recentemente um certo candidato à presidência da República falou que ia correr adjetivos de um partido do Brasil para Venezuela. Então, quer dizer, a gente está chegando num ponto de um extremismo político para uma questão tão sensível que pode desencadear um conflito nas fronteiras do
a do Brasil. E a Casa Branca, pelo menos pelo que eu percebo, ela não está muito aí para isso daí. E aí a gente vê também todo um processo dos Estados Unidos que é meio cambiante, dependendo da temática, né? Eles tratam a temática da segurança numa perspectiva, a temática comercial na outra. Por exemplo, no espectro comercial, que seria uma forma de resolver essa crise, né? Por exemplo, para esses governos neoliberais, como foi o caso do Chile, né? A iniciativa do Pacífico, né? A iniciativa Transpacífico, Aliança Transpacífico, né? Enfim, tudo isso parece esmorecer, como vem esmorecendo o próprio NAFTA. Né? Os Estados Unidos hoje, o Trump declarou que o acordo do NAFTA pode ser efetivamente jogado no lixo se o Canadá não abrir o seu mercado de laticínios para os Estados Unidos e não deixar com que os Estados Unidos feche o seu mercado de peças automotivas, né, e carros vindo do Canadá para os Estados Unidos. Eles já fizeram um acordo só com o México para as maquiladoras de automóveis continuarem mandando carros para dentro dos Estados Unidos, né, pela força de mão de obra barata, né, que existe no México, e que, claro, com o Manuel Lopes Obrador pode ou não, né, ter alguma modificação. Mas não me parece que os Estados Unidos vá cumprir um papel decisivo em salvar esses países, porque o Trump tem muitos interesses internos em jogo, entre eles todo o norte do meio dos Estados Unidos, ali a grande produção de automóveis e industrial que existe ali, do aço, etc., que existe ali naquele espectro dos Estados Unidos. É onde há grande parte do apoio interno ao Trump, né? Então ele precisa fazer uma política sensível a essas coisas. Por outro lado, ele vem fazendo alianças militares impensáveis, né? Hoje o secretário de Defesa dos Estados Unidos e o secretário de Estado vão para Islamabad, no Paquistão, para conversar sobre a restrição de auxílio, para contenção do terrorismo no Paquistão, e vão fazer um acordo, e já fizeram, né, colocaram a Índia, que vai ser visitada logo em seguida, oscilando ali aquele balanço de poder regional para conter a influência da China, principalmente naquela esfera, né? Um dos nortes hoje da política de defesa dos Estados Unidos. Então, a gente vê que existiria eventualmente um espaço na América do Sul em função dos interesses dos Estados Unidos estarem voltados comercialmente para a sua esfera regional próxima e estrategicamente para uma esfera bem mais distante, que é o Meio Oriente até o Sudeste Asiático, a Eurásia, basicamente. Haveria um espaço para toda a Unasul, por exemplo, e o Conselho de Defesa Sul-Americano se rearticularem. Claro que isso não vai acontecer se houver uma ascensão maior de governos, né, ligados a essa linha mais neoliberal, digamos assim. O termo é bem complicado, mas neoliberal no sentido de Estado mínimo, né, que vem recrudescendo, né, vem se intensificando nos últimos tempos, nos programas de governo de candidatos ditos liberais até candidatos de extrema-direita. A gente vê uma tônica nessa questão do Estado mínimo muito presente, né? E parece que isso é uma onda na América do Sul, o que é um grande perigo, né? O que é um grande perigo. Professor, então, só para complementar ainda sobre a questão da crise da Argentina, outros setores que foram bastante afetados pelos cortes do Macri foram os subsídios a transporte e a eletricidade. Uhum. Ou seja, isso afeta fortemente, muito profundamente a população argentina. Exatamente, principalmente numa época de frio. Exatamente, exatamente. Então, e até pegando um gancho para a gente lembrar de que a gente fala praticamente em todos os programas aqui, como a política internacional afeta a nossa vida também. Tem agora uma notícia bem recente aqui da Gaúcha, da Zero Hora, dizendo que o Fiergs, agora com dados de julho, já mostra que já houve um recuo de 22,9% em relação
as vendas gaúchas à Argentina em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, é algo que nos afeta diretamente. Claro que a gente ainda tem toda a questão da região, por sermos países vizinhos da Argentina, mas o professor sempre comenta isso também para o pessoal também ter essa percepção de como a política internacional, a economia internacional, ela afeta a nossa vida diariamente, todo o cotidiano. E quer dizer, até o nosso pão ele pode ficar mais caro, porque o trigo vem da Argentina, então não é bom que os hermanos se caiam nesse tango triste. Gostei da alegoria aqui levantada pelo Cícero, e no ritmo desse tango decadente, nós encerramos o primeiro bloco. Voltamos no próximo agora com uma entrevista então com o presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, o professor Eugênio Diniz, né? Que vai falar um pouco sobre a carreira do internacionalista, as agendas de pesquisa em relações internacionais. Vamos, enfim, fazer uma conversa agora bastante voltada à carreira do internacionalista, do profissional de relações internacionais. Aguardamos vocês no próximo bloco. Paz e bem. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Boa tarde, ouvintes. Voltamos mais uma vez para o segundo bloco do programa Vozes do Mundo, um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E temos hoje uma presença muito especial nesse segundo bloco. Nós vamos falar hoje com o professor Eugênio Diniz, presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, e vamos falar um pouco sobre a questão da carreira do internacionalista, das agendas de pesquisa em relações internacionais e do futuro, né, dessa profissão, que é uma profissão relativamente nova no Brasil, mas que se dissemina com uma velocidade impressionante. Professor Eugênio, é um prazer tê-lo por aqui. O prazer é todo meu, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde para todas e todos os ouvintes da Universidade Federal de Pelotas. Perfeito, muito obrigado. Nós agradecemos muito a sua presença, professor Eugênio. E eu queria começar com uma pergunta. Esse programa tem como objetivo, né, tornar mais acessíveis e disseminar os conteúdos, né, das relações internacionais, os temas internacionais, e mostrar um pouco como eles afetam a nossa vida cotidiana. Mas para isso, hoje a gente vai explicar um pouco sobre o que faz o internacionalista, né? Como é que nós poderíamos definir ou apontar como principais esferas de atuação, né, essa profissão tão nova, mas que se dissemina tão rapidamente aqui no Brasil? Ô, Fábio, eu diria o seguinte, que felizmente nós não podemos apontar uma ou duas linhas marcantes da atuação do profissional. E por quê? Porque, apesar, ou talvez por ser uma profissão muito nova, ela é uma profissão que está se desenvolvendo em múltiplas e diferentes linhas de atuação. Nós temos egressos e egressas de diversos dos nossos cursos de graduação, atuando em setores muito diferentes. Vou dar alguns exemplos que estão longe de ser exaustivos. Nós temos gente trabalhando em empresas, firmas de análise de risco. Nós temos gente atuando na área de relações intergovernamentais, ou relações intergoverno, né? Relações governamentais, perdão. Nós temos profissionais que atuam como captadores de recursos de ONG. Nós temos funcionários de organizações públicas voltados para auxílio ao planejamento da atuação dessas organizações em diversos setores, Banco Central, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Nós temos gente atuando em multinacionais e auxílio ao planejamento. Nós temos gente atuando nas questões
de governos estaduais e prefeituras, né, que cada vez mais tem a sua presença internacional ampliada, expandida, para além, digamos, dos canais oficiais da diplomacia da União. Né? Enfim, são tantas as áreas de atuação do profissional que eu digo com satisfação que é quase que impossível de discernir quais seriam as minhas mestres. Todos esses exemplos que eu te dei, são exemplos interessantíssimos, utilíssimos e diversos e diversificados. Eu daria um exemplo de uma ex-aluna minha que um dia me ligou, dizendo que uma das disciplinas que eu dou na graduação é a de processo de negociação e de tomada de decisão em política internacional. O nome é grande, então a gente geralmente chama de barcane, né? E ela me ligou para agradecer porque ela tinha sido há um tempo contratada por uma firma grande, multinacional, no caso ela estava no Brasil, mas que não precisava resolver uma pendência que ela tinha com um fornecedor internacional, uma pendência que já durava 8 anos, mais ou menos. E diz ela que, pegando a bibliografia da disciplina, ela retomou e concedeu a forma de atuação, mérito dela, e não da disciplina, né, eu gostaria de destacar, mas que ela se valeu dessa bibliografia para conceder a maneira dela de atuar e conseguiu desencalacrar essa tendência que vinha atrapalhando a firma durante tanto tempo. Né? Então, eu costumo brincar com os meus alunos e minhas alunas, mas é uma brincadeira com ensino de verdade, que é o seguinte: escuta, vocês acompanham e estudam os processos de negociação envolvendo acordos multilaterais de controle de armamentos, negociações entre israelenses e palestinos, a formulação do acordo daquele Joint Comprehensive Plan of Action, né, o acordo entre a União Europeia, 3 países da União Europeia, mais outros 3 membros do Conselho de Segurança, com o Irã, né, em 2015. Diante disso, outras negociações são fichinhas. Né? Então, eu digo que o cerne da profissional de relações internacionais não é nem tanto o que aprendem no curso, embora isso seja fundamental para o desempenho. Mas eu diria que a aluna e o aluno de relações internacionais já entram, quando precisam entrar no curso, eles já têm uma vantagem muito grande. Porque se eles querem fazer o curso de relações internacionais, é sinal de que pensam grande. Então, qual que é o grande da profissional e do profissional de relações internacionais? É pensar globalmente. Por isso que a AB, por exemplo, se posiciona de maneira frontalmente contrária a propostas que atualmente tramitam no Congresso Nacional de regulamentação da profissão, de criação de conselhos e tudo mais. Porque elas vão limitar o espaço de atuação de uma maneira totalmente ilegítima. Entendeu? Entenderam? Esse aqui é o ponto que me parece mais relevante. O profissional de relações internacionais é, no limite, o profissional e o profissional das negociações complexas. É isso que eu diria. Onde tiver, onde houver a necessidade de gente que pensa grande, que pensa olhando o mundo para resolver problemas difíceis, lá é o lugar de profissionais de relações internacionais. Perfeito. Essa é uma boa definição, e essa questão de limitação do escopo é realmente muito importante. A ABRE, a Associação Brasileira de Relações Internacionais, ela conseguiu aprovar junto ao Conselho Nacional de Educação uma proposta de diretrizes curriculares nacionais. Né? Eu entendo essa proposta como muito importante no sentido de dar um conjunto, né, aos cursos de
de relações internacionais, um mínimo de espectro de conteúdos que tenham que ser formulados. Mas existem algumas características regionais, né, dos cursos que podem ser levantadas. Eu queria saber um pouco como é que a ABRE vê essa disseminação de cursos de relações internacionais pelo país inteiro e como ela vê a questão da vocação regional. A vocação regional atrapalha uma visão mais ampla, digamos assim, ou unificada do que é o curso de Relações Internacionais, ou essas vocações regionais complementam essa base comum? Eu diria quase o contrário, sabe? As vocações regionais, e em alguns casos talvez até mesmo locais, elas são centrais para a atividade do profissional. Claro, nem todo lugar vai ter uma identidade regional muito marcada ou problemas regionais muito marcados, mas também, em larga medida, o grau de diversidade econômica e social, né, de determinados ambientes, de determinados contextos, de determinadas metrópoles, de determinadas regiões. Não é isso? Mas, em alguns lugares, a dinâmica econômica e política e social regionais, as dinâmicas, né, política, social e econômica regionais, são bem mais identificáveis, criando naturalmente as vocações específicas de cada lugar. Né? Às vezes, inclusive, também pela própria destinação e sentido de criação da instituição que abriga ou que oferece o curso de Relações Internacionais. Eu daria um exemplo, por exemplo, no caso, em Foz do Iguaçu, existe a Universidade da Integração Latino-Americana. Não é isso? É uma universidade que foi criada com esse propósito. É claro que o curso de Relações Internacionais da UNILA vai ter um foco de aproximação, de interação, de estreitamento de relacionamentos e de estudos com, digamos, esse ambiente, contexto mais geral da América Latina. Não é? É perfeitamente razoável e plausível que as instituições do Rio Grande do Sul tenham um foco mais marcado nas interações com o Cone Sul, por exemplo. Não é necessário, não é inevitável, mas se alguém observar que isso ocorre numa instituição, um curso de Relações Internacionais de uma instituição do Rio Grande do Sul, todo mundo achará isso perfeitamente natural. Não? E isso significa o quê? Significa que está havendo um prejuízo da pesquisa em relações internacionais por causa dessas vocações regionais? Claro que não. Essas vocações regionais estão contribuindo e fortalecendo a pesquisa a partir das suas próprias perspectivas. O que não é só legítimo, é quase que vital. Né? Então, não. Porque as diretrizes curriculares nacionais propostas pela ABRE e aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação com pouquíssimas modificações fazem é o seguinte, estruturar um mínimo pelo qual, digamos, as pessoas, os estudantes, as estudantes da sociedade brasileira possa reconhecer alguém claramente como profissional de relações internacionais, evitando flutuações de, digamos, até mesmo de moda, né? E que algumas pessoas tentem aproveitar a moda para descaracterizar tanto o curso de Relações Internacionais quanto outros cursos que têm as suas vocações próprias. Por exemplo, o profissional, a profissional de comércio exterior são profissionais fundamentais, um curso importantíssimo, e não faria sentido nenhum que alguém quisesse atribuir a um curso de comércio exterior o nome de curso de Relações Internacionais pelo simples fato de que em algum momento estaria havendo
uma visibilidade maior do nome Relações Internacionais. Isso seria detrimental para os cursos de Relações Internacionais propriamente dito, e ainda mais detrimental para os cursos e para os profissionais e as profissionais de comércio exterior. Então, a ideia é, olha, se alguém quer fazer relações internacionais, tem que atender a esses critérios mínimos. Essa formação mínima, com quem olha as diretrizes curriculares nacionais, vê que a preocupação com a incorporação da dimensão política, em primeiro lugar, né? Mas também social, na discussão dessas relações, inclusive quando se trata de relações comerciais, por exemplo, né? Vai reconhecer a característica distintiva da perspectiva do profissional de relações internacionais. Né? Se importa se eu der um exemplo rapidinho, que não vai ser muito longo, Fábio? É um exemplo pessoal. Tá? Eu tinha um aluno, era meu orientando de graduação, que atuava numa firma, numa subsidiária de uma firma, né? No caso aqui mesmo, em Belo Horizonte. A matriz da firma era em São Paulo e era uma firma cuja atividade estava fortemente relacionada à dinâmica de energia, ok? E o dia ele foi era 2011, ele foi para orientação sobre a monografia dele, né, do trabalho de conclusão de curso. E ele estava com um semblante carregado, eu diria, sabe? Ele estava assim, visivelmente incomodado com alguma coisa. E eu perguntei o que foi, e aí ele comentou: olha, né? Acabei de passar por uma situação lá na firma. Vieram pessoas de São Paulo apresentar um grande plano de investimento. Mas ele era um funcionário recente da firma, né? Mas vieram umas pessoas de São Paulo apresentar um plano de investimento grande aqui. E foram apresentando, e eu chocado. Chocado por quê? Aí ele me explicou, e disse o seguinte, que quando os caras terminaram de falar, né, ele perguntou: mas o que? Vocês estão acompanhando essa situação lá no Egito, né, a preocupação com o que está ocorrendo e tudo mais? Ele fez essa pergunta, né, para o pessoal, e o pessoal respondeu dizendo que não estava acompanhando. Que estavam acompanhando, né, mas desculpa, quem me confundiu aqui a falar, mas que estavam preocupados, né? Vocês já imaginaram se fechar o canal de Suez? Nós nunca mais vamos ver esse dinheiro. E o pessoal teria respondido que não, eles não tinham ocorrido isso para eles. É a primeira coisa que o profissional de relações internacionais pensa. Né? Claro. Então, é sobre isso que deveria ser essa perspectiva do profissional, de estar o tempo todo pensando as questões, levando em conta os aspectos políticos, sociais, econômicos do problema, sabe? Perfeito. Então, eu diria que essa é a característica da produção. Perfeito, ótimo. Então, há um grande espaço para criatividade e para inventividade, né, dos profissionais de relações internacionais. Nós, aqui no caso da UFPEL e do extremo sul do Brasil, nós temos o caso de num raio de
poucas centenas de quilômetros, nós temos 3 universidades federais com cursos de relações internacionais. A Fundação Universidade do Rio Grande, a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal do Pampa, em Livramento, né? Que tem cursos de relações internacionais. E nós tivemos uma reunião nessa última sexta-feira lá, que nós elaboramos uma série de planos de cooperação, né? Eu queria saber como a ABRE vê essa cooperação interinstitucional, porque nós temos um programa grande, o Santiago Dantas, que é, né, um programa interinstitucional de pós-graduação. A ABRE, qual é o apoio e a perspectiva de ajuda que a ABRE tem nessa formulação interinstitucional? E há um apoio a esse tipo de iniciativa? Existe sim. A ABRE vê com ótimos olhos. Não tem nenhuma razão pela qual a gente, qualquer pessoa na área, muito menos a associação, devesse se opor. Pelo contrário, essas são iniciativas sempre muito bem-vindas, né, de trabalho. Isso fortalece as instituições, ao invés de pessoas, né? Fortalece a pesquisa, aproveita as competências individuais que muitas vezes estão dispersas por instituições diferentes, e então a gente só tem a apoiar e a ver com bons olhos. O que a ABRE não tem como fazer é apoiar de qualquer outra forma que não seja com seu incentivo. Claro, exato. Não há como a ABRE... Claro, o apoio não, mas o apoio no sentido, não, claro, o apoio no sentido que eu falei foi esse apoio digamos assim, uma aprovação, né, geral desse tipo de iniciativa, claro, né? Exatamente para fortalecer essas contribuições regionais, né, que essas universidades podem dar em função da sua localização geográfica, né? Lembrando que nós estamos aqui no extremo sul, numa das fronteiras mais permeáveis historicamente no Brasil. E, enfim, né? E outra coisa que se falou muito foi essa questão das diretrizes curriculares nacionais, que eu vejo com bastante bons olhos, né? Essa iniciativa para a gente, né, ter claro, aproveitando essas dimensões regionais, mas ter também um norte na constituição desses cursos. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, professor Eugênio Diniz, e deixá-lo com, né, a finalização aí pro ouvinte. Não, pelo contrário, eu que agradeço, Fábio. Eu agradeço a você, agradeço a universidade e agradeço a todos os ouvintes, pela oportunidade de contribuir aí para o esclarecimento a respeito da profissão e da atividade. Também é um prazer muito grande e quero aproveitar para parabenizar a você e a toda a sua equipe pelo excelente trabalho com o programa de rádio e com as outras formas de atuar aí junto ao público em geral na divulgação da atividade, dos cursos e da profissão de relações internacionais no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns a toda a sua equipe e a você em particular. Perfeito. Muito obrigado, professor Eugênio. Nós vamos, então, para mais um intervalo aqui. Esperamos que né, essa entrevista tenha contribuído, né, para o público entender um pouco o que é a profissão do internacionalista, né, o que o internacionalista faz, essa profissão nova que tem um escopo de atuação tão amplo, né, e ainda aberto a novas explorações, né? Seja na área acadêmica, seja na área do poder público, seja na área privada, né? Nós temos aí um espectro bastante amplo de atuação, né? E é importante também que a comunidade, desde o poder público local, né? Prefeituras, secretarias, a gente ainda não tem efetivamente uma secretaria de relações internacionais, né? Apesar de estarmos tão perto da fronteira, né? E, além disso, toda a esfera privada
molecada que existe, né, aqui na cidade, que pode se aproveitar de processos de internacionalização, né, com o auxílio desses profissionais, né, e o nosso curso de Relações Internacionais tem um perfil bastante parecido com o que acontece no centro do país. Lembrando, o professor Eugênio Diniz é professor da PUC de Minas, né? Então é muito parecido, porque a gente tem aqui estudantes que estão em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Temos estudantes na Alemanha fazendo pós-graduação, temos gente atuando aqui em empresas privadas de importação e exportação de produtos agrícolas, né? Enfim, temos uma série de resultados, enfim, desse curso de Relações Internacionais, que, apesar de tão novo, já tem ele funciona desde 2010 aqui no UFPEL, já tem um conhecimento público, digamos assim, um reconhecimento público bastante interessante. A gente vê isso, inclusive, pelos telefonemas que recebemos aqui no programa Vozes do Mundo. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos analisar um pouco dos temas da semana, né? O meu amigo Cássio Furtado acho que deve chegar daqui a pouco, se já não está aí. Seguimos então no próximo bloco. Paz e bem. Abajo la dictadura imperial y que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta. Ouvintes, começamos. Boa tarde, ouvintes. Retornamos aqui no terceiro bloco do programa Vozes do Mundo, que é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, sou coordenador desse projeto. E agora temos uma mesa, né, mais encorpada, que além do Cícero, da Maria Luísa, do Matheus Simon, temos aqui o meu amigo Cássio Furtado, que veio, né, participar desse terceiro bloco aqui para a gente comentar os fatos da semana, ou os fatos das semanas, né, digamos assim, porque todas as coisas se desencadeiam e se encadeiam e se enroscam, né, nesse mundo. E eu queria passar a palavra aqui, então, para o meu amigo Cássio Furtado. Dá-lhe, Cássio. Boa tarde, Fábio, Cícero, a Maria Luísa e o Matheus e aos ouvintes. Eu queria dizer que é mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, conversando, debatendo, sempre em alto nível sobre os principais assuntos da semana. Eu sei que o Cícero tem novidades aí para nos contar das notícias. Quem quiser entender um pouco mais sobre a questão de Israel e Palestina, entra lá no blog da editora no Nomos, se eu não me engano o site é projetonomos.com.br, e no blog vocês vão ver uma reflexão, vamos dizer assim, sobre a ideologia do sionismo no Estado de Israel e a questão dos refugiados da Palestina, que é fruto de um grupo de estudo que é o EUMA, que é o Grupo de Análise Estratégica em Oriente Médio e África Muçulmana. Então, sempre agora, quando a gente tiver uma reunião, vai surgir um artigo bom com diversos temas que tangem a questão de Israel e Palestina. Boa, fazendo o merchan aqui, é um artigo escrito pelo Cícero Cruz e pelo Gabriel Silva, alunos lá do curso de Relações Internacionais, e parte desse grupo de estudos que eu, junto com o professor Rodrigo Duque Estrada, aqui em Pelotas, e o professor Renato Costa, lá na Unipampa, coordenamos, que é o Grupo de Análise Estratégica Oriente Médio e África Muçulmana. Mas pegando um gancho aqui, né, e aí falando já do Trump, depois a gente pode falar mais coisas sobre ele. Ontem, se não me engano foi ontem, ele cortou, deixou em 1/3 as verbas que iam para a chamada United Nations Relief and Work Agency, Agência das Nações Unidas para alívio e trabalho humanitário, basicamente, né? O que seria isso? É uma agência da ONU que vai para lugares onde há conflitos e garante a comida para quem está no meio do cenário de guerra, né? Garante remédios, garante esse tipo de coisa. Então, os Estados Unidos
por sua relação com Israel, deixou 200 milhões de déficit, né, que era o que ele contribuía, que representava 30% de todo o orçamento dessa agência, né? Eles cortaram esses 200 milhões, né? E esses 200 milhões não vão mais... eles baixaram os 200 para 60 milhões esse ano, e ano que vem não tem mais nada, né? Esse ano, olha, ainda garantimos um pouco da comida, né? De 200 baixou para 60, e ano que vem não tem mais nada, né? E lembrando que tem 1.300.000 pessoas que dependem desse auxílio, morando principalmente na faixa de Gaza, né? Então, 1.300.000 pessoas por um capricho, porque 200 milhões para os Estados Unidos não é nada. Né? Por um capricho, o que foi muito elogiado pelo Benjamin Netanyahu, né? Vamos lembrar que o Likud é o partido de direita, extrema-direita, que está no poder em Israel há bastante tempo, e que o Benjamin Netanyahu, que é uma figura bastante complicada internacionalmente, junto com o Trump, aí fica toda coisa bem complicada, elogiou essa atitude do governo Trump. A desumanidade do governo Trump é uma tônica, né? Vamos pensar naquela questão do México, dos migrantes, vamos pensar agora nessa agência, né? Como é que tu vês tudo isso, Cássio? Sabe, Fábio, quando a gente conversa tanto como eu e tu, a gente debate tanto sobre os temas, a gente acaba concordando. Eu e tu, em questões internacionais, a gente concorda demais. Sim. Tu sabes que hoje pela manhã eu estava enviando a minha coluna de amanhã do Diário Popular. E a coluna de amanhã do Diário Popular é justamente fazendo uma coletânea das últimas peripécias do Donald Trump. Sim. E boa. Entre outras coisas, último parágrafo eu digo assim: os defensores do Donald Trump pegam os indicadores econômicos dos Estados Unidos, ou seja, o índice de desemprego que está menor, a questão da inflação que está menor, ou seja, pegar os indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos, eles estão ótimos. Mas só que reduzir governo só indicador econômico é de uma tristeza. Não, nós temos hoje em dia crescimento econômico de tantos %. Para aí, governar é tu dizer para as pessoas, dizer para o teu povo, dizer para o mundo aquilo que é certo, aquilo que tu consideras adequado. Ou seja, liderar, mostrar um caminho, dar esperança, ser um exemplo. E é tudo que o Trump não é. O Trump é, a gente pode até dizer, um mau exemplo, um péssimo exemplo. Alguém que é egoísta, que é preocupado só com ele, com as pessoas próximas a ele, com ganhar mais dinheiro, com produzir bilhões, com mostrar indicadores. Olha, eu não sou economista, mas tu disseste que a redução foi de 200 milhões de dólares para 60, ou seja, eles vão economizar 140 milhões de dólares. Para os Estados Unidos, isso não vai mudar nada, uma vírgula nos indicadores econômicos dos Estados Unidos. Isso é para mostrar posição. Claro. Isso é para mostrar que eles não consideram uma agência dessas algo que deva receber o apoio dos Estados Unidos. E como tu citaste há pouco, para quê? Para valorizar um governo de direita, mas que se o Likud é direita, o partido do Benjamin Netanyahu, ele ainda, para conseguir o controle do Knesset, que é o parlamento de Israel, ele tem que se aliar com gente mais à direita do que ele. Claro. Sim, ou seja, existe. A aliança que existe em Israel é uma aliança da direita com a extrema-direita. Ele foi obrigado nas últimas eleições, porque ele não teve a maioria, ele foi obrigado a fazer alianças. E essas alianças são muito danosas a Israel e a relação com o povo palestino. Por quê? Porque se o Netanyahu já é a favor de construção de assentamentos, é contrário ao processo de paz, esse pessoal, o Cícero está aqui, acabou de publicar um artigo sobre isso, esse pessoal da extrema-direita, ele é a definição clássica do sionista. Claro. Ou seja, esse pessoal da extrema-direita é um pessoal que não quer absolutamente compromisso algum, diálogo algum, entendimento algum. E é muito triste tu ver um presidente dos Estados Unidos que tem esse tipo de posição. A gente pode citar, tu falasse das crianças, mais de 2.000 crianças colocadas em jaulas, em gaiolas, sem pai, sem mãe, sem um atendimento psicológico básico, jogadas ali. A gente viu quando ele entrou em 2017, simplesmente ele
barrou a entrada de refugiados. Ele ainda foi mais além, ele disse que pessoas de 7 países predominantemente muçulmanos que não podiam entrar nos Estados Unidos. Então, o Donald Trump toma atitudes que são atitudes, olha, de alguém que não conhece relações internacionais, mas não é só isso, né? O presidente, ele não é obrigado a conhecer muito sobre relações internacionais. Muitos presidentes, quando chegam ao cargo, não conhecem. Eles vão aprendendo na medida em que ficam no cargo. Mas não é questão de conhecer relações internacionais, é questão de ser um ser humano. Ou seja, se o cara é decente, se o cara é humano, ele pode não conhecer muito do mundo, mas ele sabe o que é certo e errado. E ele sabe que tu não pode deixar gente morrer de fome, não pode deixar gente morrer de sede, gente morrer de frio, tu não pode manter criança em gaiola, tu não pode promover esse tipo de coisa. E muito menos um presidente dos Estados Unidos da América. Então o Donald Trump, ele me entristece muito, mas ele vai acabar recebendo o que merece. Não sei se vocês chegaram a ver, o grande assunto dos Estados Unidos nessa semana é um livro publicado sobre a Casa Branca do Donald Trump. Só que agora não é escrito por qualquer um. Porque quando era escrito por qualquer um, o fulano de tal escreveu um livro, o fulano de tal é um mentiroso, ou então a fulana era funcionária da Casa Branca, eu a demiti, ela me odeia, então ela está escrevendo contra mim. Não é. Essa semana saiu um livro do Bob Woodward. O Bob Woodward simplesmente foi 50% da equipe investigativa, os outros 50% eram o Carl Bernstein, que lá na década de 70 revelaram o escândalo de Watergate. Tiraram o Richard Nixon do poder. Levaram a renúncia dele, porque senão teria acontecido o impeachment. O Bob Woodward, que por muitos anos foi o editor do The Washington Post, o Bob Woodward tem uma tradição. Cada presidente que entra, ele escreve uma análise da Casa Branca daquele presidente. E ele escreveu a do Trump. Olha, eu estou esperando ver se consigo pela Amazon, se dou um jeito de achar o livro, porque saiu agora, essa semana. Entre outras coisas, ele diz que tem gente que serve na Casa Branca do Trump, não é porque confia nele, é porque acha que a única maneira de preservar o país é ficar ali para conseguir controlá-lo de alguma forma. Porque diz que ele é instintivo, impulsivo, tremendamente egoísta, megalomaníaco, e tem gente que trabalha com ele que uma das coisas que ele descreve, que está recebendo o maior destaque na mídia, é: assessores chegam a retirar documentos confidenciais da mesa dele para ele não ver, para ele não poder agir, porque eles têm medo da ação. Chegam a retirar documentos que ele poderia assinar. Entre eles esteve na mesa dele a saída dos Estados Unidos do NAFTA, e tiraram. Sim. Ou seja, tem assessores que veem naquele cargo que eles têm ali temporário não só uma maneira de ganhar dinheiro, de ganhar projeção, etc, etc. Não, eles estão ali porque, de acordo com o Bob Woodward, há pessoas, todos eles falaram ao Bob Woodward. Sempre eles chamam lá em background, em off, como a gente diz aqui. Não tem nome de ninguém. É o fulaninho que trabalhou na Casa Branca e não aparece o nome dele no livro, mas eles vão contando. Ou seja, eu tô lá para evitar que esse cara faça um estrago maior aos Estados Unidos e ao mundo. Eu sei que essa presidência vai pro lixo da história. E eu tô esperando que não seja pior ainda. Claro. Imagina isso. É aquela coisa, né? Conter o imprevisível, conter aquele que não se sabe o que vai fazer, qual é o próximo passo. Falando dessa questão do México, tu mencionaste, né? Do NAFTA, e eu tenho a mesma impressão sobre o Trump, né? Que ele é um cara absolutamente incontrolável, impulsivo, intempestivo, né? Mas tem essa questão do NAFTA, que é muito candente agora, né? Hoje o Trump declarou que sairia do NAFTA, ou que o NAFTA estava quase no fim, se o Canadá não abrisse o seu mercado de laticínios e não aceitasse as restrições dos Estados Unidos às importações de autopeças e de automóveis. Ao mesmo tempo, na semana passada, o Trump assina um acordo automotivo paralelo com o México, né, para manter aquele fluxo ali das maquiladoras, né?
Tudo isso em cima de uma demanda, a gente vê que a questão automotiva ali é muito forte, né? Tudo isso em função de uma demanda do público eleitor, né, que efetivamente apoia o Donald Trump, que é aquele setor industrial dos Estados Unidos depauperado que agora começa, né, a se reerguer. Como é que tu vê esse futuro, assim, do apoio do Trump? Será que esse apoio é consistente? Porque em função dessas restrições, né, pode haver uma série de reveses econômicos em esfera global, com a China, por exemplo, né? E aí, uma outra questão, né, os Estados Unidos já estão dando apoio privilegiado, armado, para venda de materiais sensíveis para a Índia, já para tentar equilibrar ali o balanço de poder com a China e com o Paquistão ali no Oriente Médio, né? Como é que tu vês essa situação agora? Tu sabe, meu amigo, eu acho que o Trump não se reelege. Sim. Essa é a minha posição. Eu acho que eles perdem até a maioria agora, né? Porque ele chegou num nível de desaprovação. Mas aí é mais 60%. difícil. Não, é mais difícil, Porque mas... tem o Partido Republicano mas se eu não me engano, são poucas cadeiras, acho que são 4, 5. Não são tantos. Mas é que ali, por exemplo, agora nós são 435 distritos, se não me falha a memória, nos Estados Unidos. Os 435 distritos, eles são feitos, o voto lá é o voto distrital, então para o ouvinte entender, a cada 700 mil, 730 mil habitantes, em média, tem um distrito. Só que a questão não é quantos habitantes, é como é que o distrito é feito. Claro. Ou seja, o distrito é feito pelas assembleias legislativas dos estados. Hoje em dia, os republicanos controlam a maior parte das assembleias legislativas, significa que eles desenham os distritos. Então, que grupo de 730 mil tu pegas? Vamos supor, se eu tenho aqui Pelotas, Rio Grande e todas as cidades da volta, eu posso pegar, vamos supor, eu vou somar, dependendo de quantos municípios eu pegar, posso chegar perto. Mas se eu resolver que eu não vou pegar para tal lado porque tal lado é mais conservador e vou pegar para lá porque é mais liberal, ou eu não quero pegar para lá porque é mais liberal e quero pegar para cá porque é mais conservador, eu escolho. Lá o que acontece? Os republicanos fazem, em geral, os distritos baseados, se tu olhar, não é retinho, bonitinho, circular, não, é do jeito que eles querem. E eles acabam fazendo distritos republicanos e distritos democratas. Porque isso, na verdade, Cícero, o que faz? Isso barateia a campanha política. Tu tens, imagina se os partidos, fiel, né? Claro, democrata e republicano. E quem ganha vai levar... Sim, tu ganha leva tudo. Sim, mas tu ganha uma cadeira por distrito. Então o que acontece? Se eu sou do Partido Democrata, vamos supor, e eu quero me candidatar ao Congresso pelo Partido Democrata, tem 15 democratas que querem ser deputado. Nós 15 vamos ter uma prévia. Dentro do Partido Democrata só votam os eleitores filiados ao Partido Democrata. Entre os 15 de nós, eles vão escolher um. Republicanos são 12, vamos supor. Os 12 vão ter uma prévia e de lá sai um. No fim das contas, para o povo, a escolha que eles têm é um democrata e um republicano. Sim. Por distrito. Não é que nem aqui tem 20 de um partido, 25 de outro, e começa a fragmentar. No fim das contas, a população só tem essa escolha. É um democrata e um republicano. Ah, tem um cara lá que é do Partido Verde, um cara que é do Partido da Reforma, o outro que é do Partido Libertário. A família dele vota nele. Tá? Mas os Estados Unidos, dos 435 distritos, sabe o que acontece? Todos são ou democratas ou republicanos. Os outros não se elegem. Como tem distritos que são predominantemente democratas e outros que são predominantemente republicanos, o que acontece? O democrata, ele sabe, ele não compete nos 435. Ele compete naqueles que ele sabe que vai ganhar ou naqueles que estão muito equilibrados que ele pode tirar dos republicanos. E aí economiza na campanha, né? Exato. Nos que são muito conservadores, eu gasto nada. O Cícero quer ir, vamos supor, o Cícero quer ir naquele que é muito conservador porque ele acredita, ele é do Partido Democrata. O Partido Democrata olha para ti, Cícero, a gente confia em ti, que tu faças uma grande campanha, a gente está do teu lado, só não vais receber os 2 milhões de dólares. Sim. Essa é a questão. Então, por isso que eu estou te dizendo que é muito difícil mexer.
Porque lá só tem alguns poucos distritos que realmente tu consegues... É possível isso que tu falasse, de mudar o equilíbrio e os republicanos perderem o controle da Câmara, os democratas assumirem o controle da Câmara dos Deputados. Mas é mais complicado, porque é uma engenharia complexa que já é feita antes, na questão dos... Pode acontecer dentro do Partido Republicano daqueles deputados e políticos que são mais próximos do Trump perderem poder para uma outra ala. Ou seja, aqueles que são os trumpistas dentro do Partido Republicano, esses saírem enfraquecidos e daqui a pouco uma ala mais moderada dentro do próprio Partido Republicano. É possível. E essa ala acaba tendo vitórias. Eu te diria, o Trump, para responder ao Fábio, o Trump não se reelege. E olha que eu tenho um histórico de cravar essas coisas. Quando em 2006, eu olhei para os meus alunos e falei para um monte de gente, disse assim, próximo presidente vai ser o Barack Obama. Os caras me olharam, mas quem é o Barack Obama? Ninguém conhecia o Barack Obama em 2006. O Barack Obama é um senador dos Estados Unidos. Vocês já ouviram esse cara falar? Não, a gente não sabe nem quem é. Mas um dia, se vocês tiverem curiosidade, coloquem no YouTube, escutem esse cara falar. Que esse cara é magistral falando. E ele vai ser eleito presidente da República. O meu próprio pai, tu conhece? O pai olhou para mim e disse assim... Muito difícil. E eu, mas por quê? Porque o povo americano é muito racista. Um negro muito difícil de se eleger lá. E eu disse, mas vai acontecer. E vai ser a primeira vez. E no fim das contas, foi eleito. Na última, Fábio, a gente teve essa conversa várias vezes, esse debate várias vezes no Atualidade em Debate. E o Fábio sabe, eu acreditava que o Trump ia se eleger. Não queria. Era contra a eleição do Trump. Se eu votasse lá, que eu não voto, eu votaria na Hillary Clinton. Sim. Também não gosto. Não é a minha opção favorita. Hillary Clinton eu acho muito falsa. Eu teria votado, acho que eu teria no Bernie Sanders. Exatamente. Mas o Bernie Sanders perdeu para ela na prévia. Aí depois... Porque a Hillary Clinton, dos democratas, é da ala mais conservadora dos democratas. Ela não é da mesma ala que o marido. O marido, o Bill Clinton, ele é de outra ala dentro do Partido Democrata. Então tu pegas o quê? O Trump, eu dizia, vai se eleger. Por quê? Porque tá essa onda. Eu não gosto, eu não acho legal, mas essa onda de extrema direita, ela tá no mundo. Ela tá no mundo, E a gente viu na França, quase que a eleição da extrema direita, da Marine Le Pen, a gente teve o Trump que se elegeu. Aqui no Brasil a gente tá vendo um fenômeno parecido. Então a gente tá vendo essas coisas se alastrarem pelo mundo. Tem uma pessoa que fez parte da campanha do Trump, que também fez parte da articulação desse governo que surgiu na Itália, que eu esqueci agora o nome, que é o La Liga e o Movimento 5 Estrelas. Faz viagens pela Europa e, se eu não me engano, ele está com viagem marcada para América do Sul, que é o Steve Bannon. Ele é o articulador, da propaganda de extrema direita do mundo. Eles tiraram o Trump, o demitiu da Casa Branca. Ele o demitiu, mas acho que o Bannon ali, ele conseguiu o que ele desejava. Ele está viajando o mundo todo articulando com partidos e com grupos de extrema direita, como, por exemplo, o setor 77 da Ucrânia. É um cara extremamente megalomaníaco. Eu acho que se o Trump ele é louco, acho que o Steve Bannon ele já rompeu essa barreira. Então, quer dizer, nos Estados Unidos essa ascensão neoconservadora está permitindo uma série de que pessoas no mundo tomem posições que antes elas eram silenciadas. E tem uma questão que a gente falou até no primeiro bloco, que reforça muito essas posições, que é um dos grandes problemas mundiais hoje, que vai ser o do futuro, que são as migrações. As migrações internacionais, elas geram uma resposta de extrema-direita xenófoba, essa aversão ao estrangeiro,
que tem na Suécia, que tem na Alemanha, que tem na França, que tem na Holanda, que tem na Itália, enfim. Tá tendo toda aqui. a Europa. Tá tendo aqui em Pacaraima, nós falamos lá do caso que tocaram fogo, lincharam, né, os migrantes lá, e uma série de países no Chile, o governo do Pinheira, em função de uma comoção pública, porque tinham 119 mil venezuelanos lá, estão fechando as fronteiras, tá recrudescendo essa política xenófoba que existe no mundo, né? Inclusive nas Américas, né? Inclusive no Brasil, que foi um país que sempre, né, teve uma posição que no mundo era reconhecida como multiculturalista, mas que na verdade nós estamos vendo que não é bem assim. É isso, né? Nós temos a irrupção agora, né, de movimentos de extrema-direita xenófobos dentro do Brasil, né, coisa que a gente tinha até alguns casos esparsos assim, mas nós estamos vendo, né, um desespero coletivo, né, que gera esse tipo de posição, né, porque é muito fácil culpar o estrangeiro, né? Então vai lá e culpa o estrangeiro de todos os problemas e me parece que o caso de Pacaraima foi quase uma catarse violenta, né? Os brasileiros já não aguentam mais a situação e daqui a pouco aparece lá um bode expiatório que dizem que um grupo de caras assaltou uma loja, beleza, até acredito, mas tinham 2.000 pessoas lá que foram linchadas e correram para dentro da floresta, né? Então, assim, é uma situação degradante que a gente vive no mundo contemporâneo, né? Se nós formos ver na Europa, o pessoal saindo de barco, atravessando o Mediterrâneo para chegar na Europa saindo da Síria, né? Via Líbano, via Gaza, via qualquer Turquia, enfim, né, se jogando no mar para tentar um novo modo de vida. Então a gente tem um problema aí que é um dos problemas centrais no mundo contemporâneo e que nas Américas do Sul e Central também, se nós formos pegar lá o caso do Daniel Ortega, da Nicarágua, que muita gente está saindo para Costa Rica, a Costa Rica já fechou fronteira, né? Enfim, a gente está vivendo né, o México com fechamento de fronteira lá e recrudescimento das políticas com os migrantes, né? Enfim, a gente tem aí um cenário bastante sombrio que começa a se desempenhar no Brasil, né? Então eu queria jogar na mesa um pouco aqui para esse finalzinho um comentário sobre essa questão da xenofobia, né? Isso leva a algum lugar? Não deveria ser uma opção. Sabe que ultimamente, eu vou te confessar e confessar aos teus ouvintes, eu ando muito decepcionado com os seres humanos. Tia. A humanidade tá braba. Eu vou ser bem honesto, eu ando muito decepcionado com os seres humanos. Quando a gente tem a idade deles, está lá na faculdade, a gente pensa tanta coisa, a gente acha que o futuro vai ser melhor, e a gente tem tantos sonhos, e já faz da minha formatura, deixa eu ver, 16 anos. A minha faz 18. Então tu imagina, a gente tem mais ou menos a mesma idade. 16 anos da minha formatura. E eu começo a pensar, será que o mundo foi pra frente? Eu não acho. Não. Eu acho que, claro, a gente vive em ciclos, mas eu acho que a gente está tendo um retrocesso no mundo. Em termos de política, em termos de economia, o protecionismo voltou. Voltou completamente. O protecionismo voltou. A política, em geral, é uma política agressiva. É uma política em que as pessoas... A gente sabe que na política a mentira sempre foi usada, mas hoje em dia, tu pega, por exemplo, Trump e os republicanos nos Estados Unidos, eles mentem sem o menor pudor. Eles inventam uma realidade. Eles chegaram a dizer uma vez, uma assessora do Trump, a Kellyanne Conway, ela disse assim, não estou mentindo, eu estou dando fatos alternativos. Para aí. Para aí. As fake news, ou seja, sabe, eu ando muito decepcionado. As pessoas andam na política, mundo afora, mentindo demais, andam egoístas demais, preocupadas só com elas, quando elas poderiam ter um pouquinho mais de humanidade e se preocupar um pouco mais com o outro.
Perfeito. Com essa reflexão, então, a gente vai encerrando aqui o programa, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença do Cássio Furtado, né? Que é um parceiro que nós vamos gravar o programa Atualidade em Debate verdade. em seguida, né? Então, quinta-feira à noite, lá na RU, né? Vamos estar de novo. Eu gostaria de agradecer também o Cícero Cruz, a Maria Luísa Volo e ao Matheus Simon, pela presença aqui, pelo debate, por terem, né, contribuído nessa tarde. Também o professor Eugênio Diniz, presidente da ABRE, né, que nos deu uma entrevista bastante interessante sobre a carreira do internacionalista. E com isso, eu me despeço do público, convidando vocês a nos seguirem nas redes sociais, né, Vozes do Mundo, projeto de extensão Conjuntura e Análise de Conjuntura Internacional da Universidade Federal de Pelotas. E me despeço do ouvinte também, convidando para na próxima quarta-feira, das 13 horas às 14h30, ficarem sintonizados aqui nas ondas livres da Rádio Com FM 104.5. Paz e bem.